Fala, rapaziada do canal Paparazzo Rubro Negro, aqui é o Gabriel Orton. Estou aqui nesse momento no aeroporto de Fortaleza, voltando para o Rio de Janeiro, depois de uma atuação pífia do Flamengo. O Flamengo fez uma partida desastrosa ontem já, né, contra a equipe do Fortaleza. O Flamengo acabou sendo derrotado por 1-0 e, cara, é uma daquelas partidas que na minha visão, são jogos que decidem campeonatos, né? O Flamengo hoje tinha a oportunidade de ao menos dormir na liderança do Campeonato Brasileiro, né? Amanhã, hoje, né, quando está saindo esse vídeo, tem um jogo entre Palmeiras e Cruzeiro, mas o Flamengo, enfim, acabou não encontrando essa oportunidade aí para sair vitorioso. O Flamengo teve uma partida catastrófica hoje, um primeiro tempo assim lamentável de se assistir. E no segundo tempo, claro, o time teve uma evolução, começou a criar mais, especialmente quando tirou o trio de ataque, né? Saíram o Bruno Henrique, saiu o Plata, saiu o Samuelino, então já deu uma evolução melhor nessa equipe do Flamengo para a segunda etapa, mas mesmo assim, mesmo com uma grande partida do Wallace, mesmo depois de tudo que ele passou recentemente, o Wallace fez uma grande partida. O Juninho, que estava muito tempo sem jogar, também entrou bem, entrou no finalzinho, jogou 9 minutinhos ali, mas entrou bem. Mas, enfim, o Flamengo perde uma chance que a gente não sabe se vai ter de novo, né? Eu sei que a gente tem 2 jogos contra o Sport vindo aí, né? O Sport com a lanterna do Brasileirão, um jogo no Maracanã e um jogo na Arena Pernambuco, depois de toda aquela confusão lá da Ilha do Retiro, mas o Flamengo hoje desperdiçou uma grande oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, mas agora a gente tem que aguardar para ver o que nos espera aí desse duelo entre Palmeiras e Cruzeiro, o reencontro, né, do Gabriel Barbosa aí com a equipe do Palmeiras. Vamos ver o que rola para mais tarde. Eu, vou ser sincero, estou torcendo pro Cruzeiro, mesmo que eles encostem um pouco mais na gente. Para mim tem que segurar o Palmeiras, porque o nosso foco está ali no título, na briga. Eu ainda acho que mesmo se o Cruzeiro encostar na gente, a briga do título é entre Flamengo e Palmeiras. Então eu estou torcendo pro Palmeiras amanhã, pro Cruzeiro amanhã, quer dizer, nesse duelo aí com o Palmeiras. Enfim, já estou falando demais, fiquem aí com a zona mista, com o De Arrascaeta e com o Jorginho, também com a coletiva do técnico Felipe Luiz, depois de uma atuação pífia do Flamengo aí nessa derrota por 1-0 para o Fortaleza. Jorginho, o quanto esse resultado de hoje, na sua visão, impacta na equipe visando o duelo já de quarta-feira da Libertadores? Obviamente é uma derrota pesada, né? Que a gente não esperava por isso, trabalhou bastante para que pudesse sair com resultado positivo. Infelizmente a gente não conseguiu, mas obviamente já tem uma decisão muito importante na quarta-feira, que a gente já tem que virar essa página rápido, engolir seco essa hoje à noite, digerir e virar a chave para poder focar para quarta-feira, porque vai ser o jogo mais importante do ano no momento. Jorge, sobre o jogo em si, não foi um bom jogo do Flamengo, isso é? Não, acredito que não foi o melhor dos nossos jogos. A gente começou, acredito eu, meio que caindo na armadilha deles de jogar por dentro, e infelizmente eles tiveram uns contra-ataques no começo e encontraram um gol, e depois aí tudo dificulta, né? Aí tudo dificulta o nosso jogo e acabamos não encontrando a jogada certa para poder finalizar com tranquilidade. Jorginho, foram muitos erros técnicos do Flamengo. Essa sequência de 4 jogos depois da data FIFA pesa, pensando em desgaste emocional e físico? Foi bem puxado, né? Não podemos negar isso, mas também não podemos usar como desculpa. Quem quer ser campeão tem que enfrentar todas as dificuldades e superar todas elas. Como eu falei, foi um resultado negativo, mas agora é virar a página e pensar em quarta-feira. Jorginho, o Flamengo veio de 3 grandes atuações depois da data FIFA e hoje teve essa atuação bem ruim. O Rossi falou de cansaço na saída de campo, você falou agora que não pode ser desculpa, mas o que explica uma atuação tão abaixo assim do normal do Flamengo? Pode ser vários motivos, né? Agora encontrar um assim não é simples, mas com certeza teve muito desgaste emocional nos jogos que se passaram, que foram jogos pesados, e talvez a gente possa ter sentido isso também. O Jorginho, o Fortaleza hoje também fez um jogo que ele não está acostumado a fazer nesse campeonato, jogou muito bem. Até que ponto isso também dificultou vocês, de alguma
Não surpreende porque todas as equipes que jogam com o Flamengo parece que jogam sempre o melhor jogo do ano, então a gente tem que estar preparado para isso, para poder superar esses obstáculos. Jorginho, já pensando em quartas, a gente viu o Flamengo nas quartas de final contra o Estudiantes sofrer bastante na Argentina. Com a experiência que você tem, do que você viveu também dentro do campo, o que você pretende passar para os jogadores dentro dessa energia, do foco para a partida, para não dar um mole que deu contra o Estudiantes e tentar resolver a partida lá? A gente sabe que vai ser uma partida muito dura, com uma atmosfera muito quente, e a gente tem que estar preparado para isso, fisicamente, emocionalmente, sabendo que é um jogo gigante e que a gente quer ganhar. Nessa derrota, o Flamengo não jogou bem. E para o campeonato, a gente sabe que tem muito campeonato pela frente, mas são 3 pontos que lá na frente podem fazer muita falta. Sí, con certeza es una derrota muy dolorosa, una batalla perdida. No podemos abandonar ahora mais 9 finais. Cada jogo é muito importante. Viemos aqui, sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, o rival se jogava a vida hoje também. Infelizmente, no primeiro tempo não entendimos bem o jogo, eles fizeram a diferença e depois a gente foi em busca do resultado. Tivemos situações, mas infelizmente não conseguimos o gol. Arrasca, o Flamengo veio de 3 grandes partidas depois da data FIFA. O Felipe até valorizou esse tempo com vocês, só que hoje foi uma partida bem ruim, assim, uma atuação ruim. O que explica essa atuação? É físico? É mental por conta da sequência? O que explica essa atuação de hoje? Olha, a gente sempre tenta dar o nosso melhor. Às vezes as coisas correm bem e às vezes não. E o rival também juega em um campo que é um pouquinho difícil. Por la grama, a bola fica um pouco, também nos atrapalhou um pouquinho. Corrigimos isso no segundo tempo, fomos melhores, criamos situações, mas, como falei, infelizmente não conseguimos vir ao jogo. Antes da partida, muita gente se perguntava, será que o Arrascaeta, Jorginho, jogadores que às vezes têm mais sequência, vão começar no banco de reservas, mas o Felipe veio com força máxima. Quanto vocês estarem jogando há tanto tempo essas partidas que são desgastantes fisicamente, mentalmente, podem influenciar no jogo de quarta-feira? A gente tem uma estrutura muito boa no Flamengo para fazer uma recuperação. Sabemos do desgaste de cada jogador, mas ainda no final de temporada, mas todo mundo quer estar presente, porque temos um comprometimento com o clube, com o nosso grupo, de querer ganhar cada jogo. E bom, depois o treinador escolhe quem vai começar. Arrasca, já pensando em quarta-feira, o Rojo, zagueiro do Racing, na saída do gramado do Maracanã, disse que queria ver se o Flamengo ia aguentar a pressão lá no El Cilindro como eles aguentaram no Maracanã. Você está imaginando uma batalha mesmo, uma guerra no gramado? Como o Flamengo tem que entrar? Porque a atuação de hoje, de fato, deixa o torcedor com uma dúvida em relação a essa semifinal da Libertadores. Acredito que o torcedor que acompanha sempre o Flamengo tem total confiança nesse grupo, nesse time, porque sempre nas adversidades a gente sacou a cara e tem conseguido muitas coisas importantes. Então, estamos preparados para o que vier quarta-feira. E essa declaração do Rojo? Faz parte do time deles, cada um é livre de falar o que quiser, nada vai cambiar nosso pensamento. Arrasca, ainda falando do jogo sobre quarta, é certo que o Pedro está fora dessa partida por conta da lesão no braço e há uma expectativa para que você possa acabar entrando como falso 9. Você já jogou algumas vezes no Flamengo, eu queria saber, você se sente à vontade para jogar como falso 9, caso o Felipe ache que seja a melhor opção para essa partida decisiva? Isso aí é com o treinador. Como ele vai pensar em armar o jogo. Como falei agora, eu estou preparado para ajudar onde for, assim que nada, descansar porque essa sequência foi bastante pesada. Obrigado. Valeu, obrigada. Boa viagem. Olá, Luiz. Boa noite, Luiz Assad. Fechado. O Bruno Henrique no último jogo. Fechado, já foi. Acho que agora. Foi. Aqui, Luiz Assad. Tá. No último jogo, o Bruno Henrique foi na zona mista e falou que teve uma conversa com você e pediu para ajudar o Flamengo numa posição que não fosse de 9.
Ele até hoje no intervalo retificou um pouco, enfim, esclareceu um pouco mais a situação, mas eu queria entender como é que foi essa conversa de vocês e por que você optou hoje por começar com o Bruno Henrique de mais centralizado, né? Mesmo tendo, por exemplo, o Juninho voltando para o banco, enfim, e entrou ali no final também. Obrigada. Bom, o Bruno, umas semanas atrás, falou para mim que ele se sentia mais confortável jogando em outra posição, mas que estaria à disposição sempre para ajudar no que eu precisasse. Mas, claro, tendo o Pedro disponível, optei por colocar o Bruno na posição que ele pediu, no caso, para que ele se sentia mais confortável. Mas sempre está na frente do interesse pessoal, o interesse da equipe, o que a equipe precisa. E hoje eu, na minha cabeça, entendi que a equipe precisava do Bruno Henrique de 9, e assim foi. Ele se colocou à total disposição. Hoje precisamos disso, precisamos do sacrifício dos jogadores para poder ajudar o Flamengo, ajudar a equipe. Infelizmente não conseguimos a vitória e sempre vai cair a culpa nos jogadores de sempre. Vão sempre os que estão fora, eram os que deveriam ter jogado. Isso é sempre assim no futebol, mas eu sempre sigo, como eu falo para vocês, a minha convicção do que eu acho que é melhor para a equipe. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro e Revista Placar. Felipe, ainda falando sobre essa questão do ataque, o seu time cresceu muito de produção no segundo tempo, especialmente após as substituições. Você entrou com o Alaciano, no fim você acabou colocando o Juninho junto e ambos tiveram uma boa atuação, ao menos no meu ponto de vista. Queria saber o quanto isso impacta na sua decisão de escolher o time para os próximos jogos, jogadores que entenderam que talvez fosse uma oportunidade de ouro para eles, e o Wallace, mesmo depois de toda a polêmica que teve recentemente, entrou muito bem, o Juninho, com pouca minutagem, também entrou muito bem. Então, o quanto isso influencia na sua decisão para as próximas partidas? Os jogadores, eles estão sempre tentando demonstrar para o treinador no campo, durante o jogo e durante os treinamentos, que eles estão à disposição, estão num bom nível para poder ajudar a equipe, né? Eu sempre tenho muita informação, eu vejo todos os treinos, eu vejo tudo o que eu acredito que os jogadores me passam de mensagem no campo, para depois eu poder tomar as melhores decisões. Sempre que um jogador entra e entra bem e a equipe melhora, ele se credencia sempre a poder ter mais minutos. Felipe, boa noite. Mauro Santana, do canal Mauro Santana. De que maneira trabalhar o time, já que daqui a 3 dias tem um jogo decisivo, importantíssimo, que vai ditar o destino do Flamengo na Copa Libertadores, para não deixar que essa derrota, da maneira como ela aconteceu e pela atuação da equipe, que isso não contamine o time diante do Racing em Avejaneira? Bom, você falou bem, temos que esquecer rápido, né, a derrota, corrigir os erros do que aconteceu. Realmente fizemos um primeiro tempo muito abaixo, tecnicamente cometemos erros que não costumamos cometer. Demos inúmeras chances para o adversário poder ganhar terreno no campo. Isso nos levou a cada vez estar mais inseguros com a bola e eles aproveitaram a oportunidade. Como eu falei, esquecer o mais rápido possível o que aconteceu hoje, corrigir os erros e pensar quarta-feira. Quarta-feira temos o jogo mais importante da temporada, mais importante do ano até agora, e não tenho dúvida que a ambição de todos, que todos queremos estar nessa final, estar em Lima, a nossa cabeça vai estar focada para esse jogo, e principalmente 4 dias de descanso nos dá a possibilidade de recuperar todo mundo fisicamente. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Tirando os confrontos diretos contra os times do rebaixamento, Fortaleza só tinha vencido Bragantino e Fluminense no Campeonato Brasileiro, hoje venceu o Flamengo. Era um jogo que o Flamengo poderia assumir a liderança. Queria te perguntar o peso dessa derrota, visando o Campeonato Brasileiro, mas principalmente quarta-feira. A gente viu hoje um Fortaleza com muita força no gramado, né, batalhando por cada bola. E os argentinos normalmente entram ainda mais potencializados dessa forma. Essa atuação te preocupa a quarta-feira e também para esse restante do Campeonato Brasileiro? Bom, como eu falei, cada jogo tem uma história. O adversário te coloca dificuldades, cada adversário tem peças com características diferentes que vão te colocar sempre dificuldades. O Fortaleza foi assim, né? Não contávamos com essa atuação e com essa derrota. É verdade que viemos de uma sequência muito pesada, com jogos aí a cada 3 dias, e jogos duros, tanto a nível físico como a nível mental, mas absorver o mais rápido possível. Eu gosto sempre de
tirar a limpo, né, o que a gente fez mesmo na vitória, as coisas ruins, e também na derrota não foram só coisas ruins, também houveram coisas boas. Então, dizer para os jogadores o que realmente aconteceu no campo e a partir daí preparar para o jogo de quarta-feira. Felipe, aqui. O Flamengo vem de uma boa atuação contra o Botafogo, depois o Palmeiras e depois o Racing. E está aí para disputar o segundo jogo da semifinal da Libertadores. Você acha que essa partida que acontece no intervalo entre os dois jogos, o Flamengo vai ter que correr lá em Avejaneda também, acaba que inconscientemente o jogador ele acaba entrando, se preservando um pouco mais no jogo, tirando um pouco mais o pé, até com medo de sofrer uma lesão, de se machucar e ficar fora de uma semifinal e quem sabe até de uma final de Libertadores, caso o Flamengo passe? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, pelo menos eu quando jogava, nunca, jamais. Eu entrava no campo e dava a minha vida independente do adversário que tinha pela frente. E eu acredito que eles também. Como eu falei, o jogo hoje, nível técnico, domínios, passes, até mesmo ataque ao espaço, coisas que a gente fez muito menos e pior do que a gente vinha fazendo nos últimos jogos. Isso deixou o Fortaleza mais confortável dentro do campo, cometemos cada vez mais erros e demoramos para entrar no jogo. Quando entramos no jogo já estava 1-0 para o Fortaleza, não entendemos rapidamente onde eles estavam deixando os espaços e somente no segundo tempo onde a gente fomos criar chances mais claras de gol. Mas não acredito que tenha sido por não colocar o pé, como você fala, senão simplesmente pelo contexto do jogo que aconteceu hoje. Felipe, aqui, ó. Luiz Eduardo Gomes, TVC Esporte Clube, prazer estar falando com você. Você comentou depois do jogo contra o Racing, depois do primeiro jogo, que esse contra o Fortaleza era o mais importante do ano. Você repete a mesma coisa, né? Falando agora sobre o próximo jogo pela competição continental. Eu queria que você falasse um pouco sobre o aspecto físico, porque o Flamengo saiu atrás do placar, não conseguiu pelo menos um empate. Eu queria saber o quanto que isso pode interferir para o duelo pela Libertadores, até porque o Racing não joga nesse final de semana, descansa até a próxima decisão. E se de alguma forma você foi surpreendido pelo Fortaleza na postura, ou realmente era isso que você esperava, marcação aguerrida, um time forte na marcação, que apostasse nos contra-ataques, se de alguma forma você foi surpreendido, pelo menos naquele início de jogo? Não, nenhuma surpresa, zero. Um treinador com as ideias muito claras, estava muito evidente o que ia acontecer no jogo e sabíamos que íamos ter dificuldade para poder entrar nesse bloco do Fortaleza e que eles iam apostar sempre na transição, que já foi assim contra o Cruzeiro, né, com o Breno Lopes e hoje Barreiro, né, Barreiro o atacante. Então sabíamos bem dessa dupla de ataque e dos contra-ataques que eles iam nos proporcionar. Por outro lado, a parte física, viemos de 3 jogos em 6 dias, afeta um pouco, mas agora para quarta-feira temos 4 dias, e isso aí nos permite recuperar os jogadores fisicamente. Felipe, boa noite. Rafael Felipe, Rádio Pitaguari, aqui. Ok. Queria fazer uma pergunta projetando o jogo de quarta-feira, né, tendo em vista que o Bruno Henrique não rendeu muito bem hoje. Se você projeta tirar um homem de referência, jogar com algum falso 9, ou projeta um ataque, já que deve haver espaços no jogo, deve ser um jogo de que o Racing vai fazer muita pressão no Flamengo e pode acontecer espaços em transição, jogar em velocidade. Muito obrigado. Bom, ainda temos que preparar o jogo, temos que estudar bem o que aconteceu no último jogo, que a gente acha que pode acontecer no próximo jogo. O Racing é um time que joga praticamente da mesma forma sempre. Isso nos dá certas pistas, mas o time só defino mais perto do jogo, assim quando a gente tiver o plano de jogo montado. Felipe, Leandro Pacatuba em Foco. Felipe, visando um pouco também essa questão do desgaste, né? Todo mundo pensava que você poderia vir com um time alternativo, poupando algumas peças que pra gente é o time titular do Flamengo para enfrentar o Racing. Contando também com esse desgaste de viagem, Rio de Janeiro, Fortaleza, Argentina, que vai ser praticamente assim. O que te motivou a trazer algumas peças titulares hoje da equipe do Flamengo para esse jogo do Fortaleza, que na teoria não foi bem assim, mas na teoria seria um jogo mais fácil? Bom, primeiro que o time que entrou no campo hoje é o time que eu acreditava que era o melhor para ganhar do Fortaleza. E tenho que pensar, na minha opinião, simplesmente em ganhar do Fortaleza, era o que eu tinha na minha mente. E eram jogadores que estavam bem recuperados, estavam frescos, estavam em um bom momento para poder vencer, tendo em conta tudo o que aconteceu nos últimos 3 jogos antes desse jogo do Fortaleza.
infelizmente não vencemos e sempre vai entrar na questão poupar, não poupar, se poupa tá errado, se não poupa tá errado. Então, como eu falo sempre, sigo as minhas convicções e vocês, claro, estão aí para criticar ou para elogiar. Felipe, aqui, por favor. Toninho Vieira, estamos aqui com a nossa equipe do Portal Crajubá, Rádio São Francisco FM, do Crato, Tempo de Juazeiro. Permita-me abrir um parêntese para cumprimentar o Rodrigo. Há muito tempo que a gente não se vê. E eu gostaria de saber, pelas experiências que você fez durante essa partida, você colocou Plata, o Bruno Henrique, Juninho, o Alacian. Claro que você não vai adiantar agora, mas isso te ajudou a ter uma definição em relação de quem deve ser o 9 para o jogo decisivo diante do Racing? Todos eles já jogaram de 9. Todos eles que você citou. Bruno Henrique, Plata, Wallace, Juninho. Opções eu tenho. O jogo de hoje é um jogo totalmente diferente do que vai acontecer na próxima quarta-feira. Como eu falei, ainda vou estudar bem como vai ser o próximo jogo e a partir daí montarei o plano de jogo e os jogadores que vão jogar. Obrigado. Obrigado, boa noite, pessoal. Valeu.